Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia! Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse horário e hoje nós vamos trazer uma conversa sobre uma das principais instituições de ensino do Brasil e está aqui no Espírito Santo. Nós estamos falando hoje sobre a FUCAP Business School e tudo que ela constrói em conhecimento no Espírito Santo, mas claro, já sem fronteiras, porque chega a tantos outros lugares que nós vamos entender hoje nessa conversa com o nosso convidado que já está aqui. É o CEO da FUCAP, Valcemiro Nossa, que vem então contar para a gente as iniciativas mais recentes da FUCAP e até entender o porquê desse destaque nos últimos anos, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Professor, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no nosso Em Destaque. Olá, Fábio, é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho lá da nossa instituição. Que bom. Uma instituição que, inclusive, né, professor, reconhecidíssima, como eu já disse, mas por um trabalho, né, muito sólido feito nos últimos anos. 25 anos que a FUCAP, inclusive, está completando, né? Exatamente, completamos agora em março de 2025, 25 anos, ou seja, uma trajetória Redondo, aí de um quarto de século. Verdade. Né? E explica então para o nosso telespectador, né, como que surge a FUCAP, né, e quais caminhos ela traçou até aqui? Então, a FUCAP, né, surgiu de uma incomodação que eu tinha junto com o meu colega Aridelmo, quando a gente estava em São Paulo fazendo o nosso doutorado, né, coincidentemente a gente ficou numa mesma turma, e lá havia uma certa incomodação do modelo de ensino que existia no Brasil, né, especialmente na nossa área. Eu sou da área de controladoria, contabilidade, né? Então, assim, eu era professor da Universidade Federal aqui do Espírito Santo e tinha uma certa incomodação do modelo em si. Então, a partir daí começamos a discutir, poxa, será que a gente não consegue fazer algo diferente, né, dentro do que a gente pensava? E aí desenhamos uma ideia. Naquele momento tivemos um apoio bastante forte de alguns professores nossos lá da Universidade de São Paulo, que até participaram conosco aqui no começo, mas reunimos um grupo lá de outros professores que eram doutorandos também, que faziam um doutorado conosco, e aos poucos fomos trazendo um ou outro e trouxemos a ideia. Não foi muito fácil porque a gente tinha uma boa ideia, mas não tinha dinheiro para executar. Então, é claro, desde aquele começo nós começamos com algumas parcerias, até com instituições daqui do estado. Na época quem nos acolheu era a Univix, que hoje é Multivix. Né? Então tivemos uma parceria inicial com eles e que foi fundamental para a gente colocar essa primeira pedra, né, da FUCAP. Começamos um pouco diferente porque nós começamos com curso de mestrado, nós não começamos com graduação. Então começamos com um ponto mais acima, que era exatamente uma demanda muito forte que a gente via que tinha aqui, de ter um curso mais qualificado, né, e as pessoas para fazer tinham que ir para São Paulo, tinham que ir para o Rio, como eu fiz. Então a gente trouxe isso e essa entrada, de alguma forma, ela começou com uma demanda reprimida, mas logo nós conseguimos mostrar que era realmente um curso que trazia um valor para quem fizesse. E aí, em seguida, sim, viemos com o curso de graduação, que começou em 2005, né? O curso de graduação tem exatamente 20 anos. E nesse momento, para fazer o curso de graduação, nós não quisemos fazer mais um curso dentre vários que existiam aqui. Correto. Primeira coisa que nós fizemos, fomos empresas procurar entender qual era o perfil do profissional exigido por essas empresas na área de negócios, né, que aí envolvia administração, contabilidade, um pouco de economia. Então começamos a desenhar o curso tentando entender qual era o perfil que o mercado desejava. A partir daí fomos entender como as instituições elas ofertavam esses currículos, né, metodologias e tal aqui no Brasil. Então pegamos as maiores escolas aqui do Brasil, fomos atrás, fomos estudá-las. Legal. Mas aí fomos lá para fora, fomos ver o que acontecia lá nas grandes business schools internacionais. Já internacionais. Tipo Harvard, fomos pesquisar em Londres também. E aí, a partir daí, nós conseguimos modelar um curso um pouco mais voltado. Eu acabei também, naquela época, caindo num grupo de estudo lá na ONU, em Genebra, e de lá foi discutido um modelo de currículo para os contadores.
para os países emergentes. Então, a gente trouxe aquele conteúdo e tudo aquilo fechou o gap que a gente tinha identificado na pesquisa que nós tínhamos feito. Então, nos encorajamos e implantamos esse curso lá, sugerido pela ONU, e avançamos ele em toda a graduação. Então, em 2005, 2008, formamos a nossa primeira turma, né, nesses cursos. E em 2010 foi quando nós tivemos a primeira avaliação do Ministério da Educação da faculdade como um todo, dos cursos da faculdade. E naquele momento nós ficamos com nota 5, que é a nota máxima, né? Então, de 2010 até hoje, ou seja, 15 anos, sempre estivemos com nota máxima, nota 5. Naquela ocasião, nós estávamos em 10º lugar no Brasil, no ranking nacional, e desde lá sempre ficamos entre as 10 melhores do Brasil e como primeira do Espírito Santo, nesse ranking lá do Ministério da Educação. Então, excelente. Foi uma trajetória dessa. Mas assim, você pode perguntar, mas o que leva a isso, né? Foi o que você me perguntou no começo. Essa pergunta acho que é fundamental para a gente ter aqui. Assim, um foco que a gente sempre teve foi, eu tenho que ter uma entrega de valor para o profissional que eu estou formando. Ele tem que ter um destaque no mercado. Então, para isso, o foco sempre foi, poxa, excelência. Como é que eu faço um curso de excelência? Bom, primeiro eu fui lá ver qual era a demanda do mercado, qual era o perfil. Então, já tive uma assertividade um pouco nesse sentido. Segundo, materializar isso num currículo. Né? Pô, fomos atrás de um currículo que respondesse aquilo ali. Terceiro, corpo docente. Né? Então, a gente, desde o início da graduação, nós tivemos um corpo docente praticamente com titulação de doutorado, mas que também tinha um pé no mercado, ou seja, ele também conhecia o outro lado. Então isso facilitou eu conseguir exigir do aluno um aprofundamento no estudo, mas ao mesmo tempo sem descolar isso da necessidade do mercado. Então eu acho que isso tudo fez com que a gente tivesse aí alunos que foram para o mercado a partir de 2008. E hoje, né, a gente está até levantando esse estudo agora, tem aluno aí no Brasil inteiro, no exterior, e assumiram grandes postos, né, de liderança. Né? Tem alunos que são CEO de grandes empresas, CFO, e enfim, e vários campos aí. Então, eu acho que assim, esse conjunto da busca da excelência, né, trazendo as ferramentas certas para que isso acontecesse, automaticamente culmina, sim, um bom resultado, numa boa nota. Pois é, e se você bem observou, e professor me corrija, eu vou tratá-lo como professor, né? Até pelo seu histórico também, junto a tantos alunos, mas o que o professor Valcimiro Nossa diz, e pela essência, a FUCAP já nasce inovadora. Ela é resultado da inovação, né, professor? E, portanto, acho que isso segue num DNA que a gente vai entender nesse programa, de outras iniciativas aí, até para 2025 para frente. Então, eu acho que esse gene, se eu posso dizer isso, né, e agora entendendo desde o início, assim como a nossa audiência também está compreendendo, da importância da inovação até na própria estrutura que a FUCAP oferece. Perfeito. Então, a gente sempre diz que, sim, lá atrás a gente não falava muito de startup, né? Mas nós fomos uma startup. Exato, né, eu entendi isso também. Avançou e hoje mostra seus resultados. Né? Eu falei aqui da graduação, mas o próprio mestrado e doutorado, né, avançou. Nós tivemos depois doutorado e hoje nós temos 2 cursos de mestrado e doutorado aqui em Vitória. Mestrado e doutorado profissional em contabilidade e administração, esse é nota 5, que é a nota máxima do profissional. E temos 2 cursos também, mestrado e doutorado acadêmico em ciências contábeis e administração. Esse pode ir até nota 7, a nossa nota é 6. Somos poucas instituições no Brasil que têm nota 6 e 7. Então a gente conseguiu uma nota 6 também. Mas é como você falou, né? A gente não para, né? Sempre estamos buscando uma novidade, buscando fazer algo, né, que seja, vamos dizer assim, disruptivo. Então, mais ou menos em 2016, 2017, né, nós estávamos muito bem classificado, com boas notas, né, a reputação já bem reconhecida no mercado. Mas é claro, sempre você olha para frente, você olha para o retrovisor, tá bem, mas quando você olha para frente, você vê que o desafio é grande ainda. O mundo está mudando muito rápido. Isso nós estamos falando lá de 2017, por exemplo, 2018. E foi quando nós falamos, poxa, nós temos que ter uma aproximação ainda maior com o mercado, apesar de já ter, mas achava aquilo muito pouco. Foi aí que nós começamos a avançar um pouco, trazendo mais tecnologia para dentro da escola, para o ensino,
de TI. Então, assim, em 2019, 20, eu já tinha lá estudos de aprendizado de máquina, de computação, nos cursos de business. Aí, é claro que em seguida vem inteligência artificial, toda essa questão ali. Então, já também não escapa do currículo. Esse é um ponto. E, é claro, foi aí que nós decidimos montar um hub de inovação. Então, o hub veio nesse momento. Ou seja, eu queria um espaço dentro da escola que eu pudesse trazer empresas lá para dentro. Então, nós começamos trazendo empresas startups, ou seja, empresas iniciantes, com um processo de aceleração, mas ao mesmo tempo conectada com as matérias que os alunos têm lá na sala de aula. Ou seja, qual é o desafio lá hoje? Opa, o que eu posso tirar de lá de um desafio e trazer para a sala de aula para que eles ajudem numa solução para aquela startup? Então, isso começou em 2021, plena pandemia, né? Fomos avançando, as metodologias estão crescendo, mas hoje já é uma realidade bem diferente. A gente tem, inclusive, empresas maduras mandando para lá os seus problemas para que a gente discuta em sala de aula e desenvolva junto com os alunos. Que bom. É mais uma vertente, então, de tantas áreas em que a FUCAP apresenta a sua excelência, né? No seu corpo docente, nos alunos formados, no mercado que reconhece tudo isso, a procura, a FUCAP, então, que tem essa relevância, como eu disse, não só estadual como nacional. E aí, professor, além disso, do Hub de Inovação, que acho que é um dos expoentes mais, né, recentes, o senhor chegou ali a comentar também agora, né, sobre a busca aos alunos que passaram por lá já. Que isso, nesse momento, também é tratado como uma novidade, é isso? A gente acabou de criar agora, né, um produto novo. Na verdade, nós já tínhamos o produto, reformamos ele, mas com uma amplitude muito maior. Se chama Talent Hub, que é exatamente assim, eu estou buscando todos os meus egressos, né, os meus aluminais, exatamente para entender onde que eles estão, o que eles estão fazendo, até quanto que eles estão ganhando, para ver se o curso realmente alavancou a carreira deles. E tem sido surpreendente, a gente tem encontrado pessoas aí, ex-alunos no Brasil inteiro, inclusive no exterior. Até no exterior. Até no exterior. Eu achei essa iniciativa, assim, que soube dela, né, com o professor Valsemiro, que é a conexão que a instituição faz com aquele formado. Né? Porque parece que quando você recebe o diploma, acabou nosso vínculo, cada um para o seu lado e a gente se vira. Pelo visto, não. E acho que até por isso, né, cria-se ainda mais valor para o aluno que passa por lá. Acho que a ideia é essa, é não perder essa conexão. Ele vai estar nos ajudando e nós estamos ajudando a ele nessa conexão com o mercado. Excelente. Nós vamos então para o nosso intervalo, porque tem tantas outras iniciativas também da Saber sobre a FUCAP. A gente continua então com o nosso convidado de hoje, que é o CEO da instituição, professor Valsemiro Nossa. Então é só um instantinho, a gente volta já. De volta então com o nosso programa em destaque com você aqui na manhã da TV Sim SBT. Nossa conversa hoje está em torno da educação e como ela, através de uma instituição, traz relevância para o Espírito Santo na área dos negócios, da área do direito da economia, ciência de dados, tudo isso incluído em tudo que é ofertado pela FUCAP Business School. Nosso convidado, que é o CEO da instituição, professor Valsemiro Nossa, nos atende falando já da história da instituição, nos seus 25 anos completos recentemente, mas também tudo que já aponta para o futuro aqui, tanto para o Espírito Santo, né, nessa área de excelência, reconhecida por notas, inclusive oficiais, né, das instituições de avaliação, como o MEC, e por isso que a gente quer saber justamente os próximos passos que a FUCAP dá. Né, e claro, sempre olhando para tudo que já construiu, o que é muito melhor. E aí, professor, o senhor ali no finalzinho do outro bloco estava falando sobre o Talent Hub, né, que é aquele acompanhamento com os alunos que já passaram pela instituição, né, saber como eles se posicionaram no mercado, avanços que tiveram e ter essa proximidade que eu falei que é muito relevante, inclusive, né? Então, o Talent Hub, no outro bloco eu falei exatamente dos aluminais, né, dos egressos, né, mas não é só isso. O programa ele é um pouco mais amplo. Ele inclui, inclusive, os alunos que estão desde que ele está entrando na instituição, já lá no vestibular, já tem ações voltadas para ele. Desde o primeiro passo. E durante todo o processo de graduação dele. Então, ele é treinado, inclusive, até como é que ele desenvolve um currículo lá no LinkedIn. Nossa. Então, assim, são treinamentos realmente de forma que ele esteja realmente alinhado como o mercado busca ele para uma carreira lá no futuro. Além disso, até mesmo para ajudá-lo
a ele entender qual carreira de fato ele quer seguir, né? Porque ele entra num curso, naquele curso ele tem N possibilidades, né? Um gestor, por exemplo, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um executivo de uma empresa, ele pode querer ir para o serviço público, ele pode querer ir para o mercado financeiro. Então, assim, o Talent Hub começa a trabalhar com ele os vários mecanismos, mostrando todos esses mundos e ver qual é a tendência melhor dele. Dependendo dessa tendência, você vai canalizando ele dentro de uma trilha de conhecimento para que ele possa chegar ao final alinhado, né, com aquele desejo, aquela expectativa que ele tinha. E isso, é claro, à medida que eu tenho esse acompanhamento, eu tenho um grande banco de dados de currículos. E aí que entra o mercado, né? O mercado, em parceria conosco, consegue diretamente selecionar os talentos que ela precisa. Então, eu trago a empresa para dentro da escola também, para ela ir lá se apresentar para os meus alunos, dizendo, olha, o perfil do colaborador, do profissional que eu preciso, com essa e essas características. Então, a partir daí, poxa, você já vai detectando essas características e o próprio aluno se identifica com aquele tipo de empresa e ele já vai se construindo para amanhã ser um candidato àquela empresa. Então tem todo um trabalho nesse sentido, exatamente para que a gente possa fazer toda essa conexão. Mas, falando em novidades, né, a gente não para por aí. Né? Nós acabamos nos últimos 3 anos, né, nós iniciamos um curso de Direito voltado para negócios. Então, tem tudo que um curso de Direito tem, mas voltado para ele entender de fato de negócio. Por quê? Um problema que a gente percebia no mercado, que você tem um grande profissional, advogado, mas quando você vai discutir com ele algo mais negócio, ele não tinha, porque não estava na formação dele. Sim, por isso. Então, automaticamente, a gente tem, o aluno estuda contabilidade, estuda economia, estuda matemática, sendo advogado. Então, ele consegue aproximar muito uma linguagem. Isso amplia a possibilidade de carreira dele dentro do meio jurídico. Né? Mais completo, e o curso mais recente, que começou o ano passado, é o Ciência de Dados para Negócios, que é um curso bola da vez. Ou seja, para todo lugar que você vai hoje, as empresas querem um cientista de dados. Exatamente, porque você tem muito dado, muita informação. Como é que você filtra? Como é que você consegue interpretar isso tudo? E aí tem uma modelagem, você tem que saber entender um pouco de inteligência artificial já para usar como recurso para você também, enfim, uma infinidade de coisas. Então esse é um curso também que está em grande ascensão, começou o ano passado, esse ano bombou. Turmas cheias, é isso? Cheias, a procura realmente é muito alta. Aumentando. Ótimo. Então, essa questão, só para a gente deixar, né, para o nosso ouvinte atento, por essa novidade, que é justamente vou chamar até uma abertura de um novo ramo, se a gente pode dizer assim, porque junto com todos os nossos usos, e por exemplo de tecnologia, né, celular e tantos outros equipamentos eletrônicos que reúnem os dados, não é só juntar tudo. O que ele está dizendo ali, né? Para o que eu preciso também, né? Ele pode estar dizendo muita coisa. Tem que saber filtrar a informação certa e tempestiva e útil para você. Por isso aí já fica no radar. Então, o seu para acompanhar a evolução da FUCAP, eu mesmo participar desses cursos. E outras iniciativas que a gente tem lá e que começaram este ano já, nós desenvolvemos agora um curso executivo voltado para C-Level, ou seja, diretores, presidentes de empresas. Gestores mesmo. Já de um nível mais alto, exatamente para a gente fazer discussões mais profundas, mas no modelo de imersão. Então, assim, o curso começa na sexta-feira à noite e vai até o domingo à noite. E, é claro, é imersão mesmo. O jantar é servido na sala de aula, claro, nos ambientes lá específicos para isso, o almoço é tudo ali mesmo. Então, o profissional só vai para casa para dormir. Mas ele fica imerso ali. E, é claro, a gente tem trazido grandes nomes nacionais, tem perspectiva até de pessoas internacionais, para passar os 3 dias com essas pessoas. Então, ali, e nesse curso sempre é discutido 1 ou 2 cases lá de Harvard, ou seja, a gente traz um caso ligado àquele assunto e aí esses 3 profissionais que vêm, junto com a experiência dele, das empresas dele, aí o último que teve agora, por exemplo, nós tivemos o diretor de experiência de cliente da iFood, da Amazon e da Brinquedos Estrela. Ali dentro de sala de aula, sem contar o network que você está fazendo com grandes empresas
que estão ali dialogando com você e que muitas vezes é até seu fornecedor. Então, assim, e isso evita que um executivo tenha que sair de Vitória para ir para São Paulo fazer isso. Então, assim, e a gente percebe muitos executivos aqui do estado indo para fora para poder fazer um curso mais profundo e tal. Não, nós estamos trazendo isso para a Vitória, né, para executar isso aqui. Além disso, tem um outro curso que nós acabamos de formatar, que ele começa agora em maio, né, as inscrições estão abertas aí, inclusive. Novo do novo. Novo do novo, que nós chamamos de MBX, Master Business Experience. Ou seja, é um MBA mais um MBA aos moldes do que é o conceito inicial. MBA é um mestrado lá nos Estados Unidos, um Master. Só que quando veio para o Brasil, ele virou um lato sensu, banalizou. Então, assim, tem MBA de tudo aqui hoje e a qualidade dele automaticamente caiu. Então, nós resgatamos as origens, né, do que seria um MBA voltado aí para lideranças. O MBX, ele é para formação de líderes, de fato, e os professores, principalmente, são pessoas com amplo conhecimento teórico, acadêmico, mas todos com experiência de mercado. São professores que estão lá no mercado atuando naquilo que ele vai ensinar, naquilo que ele vai discutir. Então, isso gera também um grande network. Aquela pessoa que quer alçar um cargo de liderança ou é um recém-líder, esse é o curso que ele tem que fazer para poder realmente entender aquele processo. Então, é uma novidade também que a gente trouxe. Além disso, nós estamos também acabando de formatar agora algumas missões nacionais e internacionais, ou seja, tanto para os nossos estudantes, para egressos, né, alunos que já saíram, e para o mercado executivo também. Então, estamos aí trabalhando em algumas missões nacionais, às vezes uma missão, vou conhecer um centro de inovação lá em outro estado. Vou pegar um grupo de alunos, vamos lá, vamos discutir, vamos trabalhar isso. Vamos desenvolver esse aluno com esse conhecimento mais amplo. Não, tem tem uma grande empresa em São Paulo que tem uma novidade lá. Vamos pegar um grupo de executivos aqui, vamos lá, vamos discutir, vamos pegar a essência do que se encontrou lá, vamos trazer para a sala de aula depois, para a gente discutir isso aqui, vamos fazer o nosso parâmetro aqui. Isso tanto nacional quanto internacional, né? Que é isso, a gente está indo, inclusive, agora para o exterior, vamos fazer algumas visitas de parceria, exatamente para a gente alinhar todos esses movimentos, né? Então, assim, resumindo, né? Eu acho que o que a gente espera mesmo na FUCAP, e é o nosso DNA inicial, é agregar valor exatamente para as pessoas, ou seja, na formação de lideranças que transformarão o Estado, transformarão o Brasil no futuro. Então, o foco é sempre esse. E como é que eu faço isso? É trazendo essa série de conexões com um certo aprofundamento teórico, mas atendendo exatamente uma demanda do mercado. Então, é fazer esse casamento, que aí automaticamente eu estou, de alguma forma, sanando as dores do mercado, né, por meio aí de inovações que a própria academia pode levar para lá, né? Exato. Então, acho que esse é um âmbito. Se me permite, tem mais uma novidade ainda que a gente está finalizando. Novidades. Que nós temos muitos alunos que muitas vezes querem estudar conosco, mas muitas vezes não têm condições, né? Porque como a gente entrega muito valor, é um curso que acaba tendo um valor financeiro um pouco mais alto do que outros cursos similares aqui do Estado, que são disponibilizados. Então, a FUCAP já vem bancando um número de bolsas muito grande ao longo dos seus 25 anos. Mas a gente quer ampliar isso, a gente quer ter mais pessoas que, de alguma forma, que são talentos, que poderiam estar lá e a gente não consegue. Então, a gente está com um plano agora, similar ao que tem lá fora, não estamos inventando nada, estamos pegando benchmark de captação de recursos, né, de pessoas físicas, jurídicas, que queiram apadrinhar um aluno, 2 alunos, né, que de alguma forma não poderiam estar ali. Então a gente quer fazer uma captação de recursos por meio da nossa fundação, nós temos uma fundação lá que faz isso. Essa captação de recursos, poxa, mas ele vai simplesmente apadrinhar um aluno lá e morre aí? Não. Ele pode ter uma contrapartida, né?
de uma divulgação nossa, se assim ele quiser, de que ele é um patrocinador daquele aluno, ou de uma bolsa, de 2, de 3, ele pode ter o nome dele numa sala lá como name rights, mas não só isso, ele pode acompanhar o aluno que ele está apadrinhando. E esse aluno, dependendo amanhã, pode ser um colaborador da empresa dele, pode ser um sócio dele. Então, assim, ele vai ajudar a formar uma mão de obra que ele pode se apropriar dela depois, ou não ele, mas a sociedade de forma geral. Que também ela tem ali numa estrutura, né, de excelência, num ambiente mais avançado, esse retorno via bolsas, né, para si, enquanto sociedade. Acho que a valorização, né, da própria instituição, do seu corpo docente e de tudo que é produzido lá, ganha também uma outra dimensão também muito maior do que a gente poderia ter tido caso isso não acontecesse. Então acho que por isso que mora aí a excelência de conhecer os trabalhos da FUCAP. E não precisamos buscar longe. Em Vitória, no Espírito Santo, temos essa, né, instituição aqui representada pela liderança do professor Valcemiro. Professor, como você trouxe muitas novidades, eu anotei todas, você também acompanhou aí, a gente vai acompanhar passos sobre elas para que o senhor volte para conversar sobre outras evoluções também, viu? Certamente, lá a gente tem ideias, tem uma série lá, né? Só o momento certo para cada uma realmente sair do papel e ser desenvolvida, mas será sempre um prazer vir aqui, bater um papo com você e disseminar exatamente tudo isso que traz benefício realmente para a sociedade, para o Espírito Santo, para o Brasil. Excelente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Parabéns. Eu que agradeço. E é você que saiu, então, muito mais dessa conversa com uma compreensão muito melhor, se a gente pode dizer assim, desse papel que não está ali fechado em muros, mas está levando justamente um desenvolvimento para o Espírito Santo através da educação. A gente te espera também no nosso próximo programa. Tenha um bom dia e até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.